A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Eu quero dizer para os irmãos e todos os amigos que estão nos assistindo no culto doméstico em seu lar, é que a coisa mais importante é nós acordarmos na vida para qualquer coisa, né? Às vezes a mãe diz para o filho: acorda menina, né? Mas tem um acordar muito mais interessante que a Bíblia fala na dimensão espiritual no reino de Deus, né? Então, acordar é a coisa mais importante de Deus no que se refere à parte espiritual. Sabe o que é acordar de verdade? É despertar na dimensão espiritual, ou seja, despertar no céu, despertar para Deus, para a vida em Cristo. Isso é a coisa mais importante do que acordar para qualquer outra atividade na terra. É acordar para buscar a Deus, para servir a Deus, né? Para obedecê-lo. Vamos louvar o Senhor com aquele hino Cristo é meu, tá? Cristo é meu, sim, Cristo é meu, minha vida se transformou, desde que o vi, crendo recebi a eterna salvação. Seu perdão Jesus trouxe a mim, nova luz minha vida tomou, depois de buscar, tanto procurar, de achar só ilusão. Vivi sem motivo, vivi sem razão, mas hoje a paz que eu sinto quero ver em cada coração. Quero amar como Cristo amou, o seu sangue por mim derramou. Quero então cantar e ao seu lado estar, toda a vida lhe entregar. Cristo é meu, sim, Cristo é meu, minha vida se transformou, desde que o vi, crendo recebi a eterna salvação. Seu perdão Jesus trouxe a mim, nova luz minha vida ganhou, depois de buscar, tanto procurar, de achar só ilusão. Vivi sem motivo, vivi sem razão, mas hoje a paz que eu sinto quero ver em cada coração.
mim derramou. Quero então cantar e ao seu lado estar, toda a vida lhe entregar. Glória a Deus. Cristo é meu, sim, em Cristo é meu. Agora eu convido os irmãos para nós abrirmos nossas Bíblias em Efésios, né? Efésios capítulo 5 e o versículo 14, né? 14. Eu quero chamar e despertar a atenção de vocês para esse versículo muito interessante, né? Muito interessante. Diz assim, ó: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Esclarecerá. Eu quero dizer para os irmãos que essa passagem, ela se refere a uma pessoa que está sem tomar posição, né? É aquela pessoa que às vezes a mãe e o pai, eles dizem para ele: desperta menino, desperta menino. Às vezes até mesmo para casar, né? A menina, o rapaz, ou a moça está demorando muito, está ficando velho. Às vezes é para ter filho, né? A mulher é muito avançada em idade, né? Aí a mãe: menina, quando é que tu vai casar? Para tu ter filho. Com 40 anos não pode ter não, dá problema, é mais perigoso, aquela coisa. Desperta. Então as pessoas mandam as outras despertarem, e as outras mandam que a gente desperte em muitas coisas, né? E essa palavra sempre vem quando a pessoa está achando que já passou da hora de fazermos alguma coisa que tinha que fazermos, né? Isso é interessante a gente pensar nisso. E aí, o apóstolo Paulo aqui está falando sobre alguns assuntos, né? Em Efésios, né? Ele no capítulo 4, ele está falando da unidade da fé, aí depois vem no 17 a santidade cristã, e é oposta aos costumes dos gentios, e aí ele continua, passa o capítulo 5, até que chega no capítulo 5 e o versículo 14 de Efésios. Aí quando chega aqui, ele vai e diz: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes. Ora, isso aqui, a gente sabe que uma mãe ainda diz isso com o filho a respeito de qualquer atividade, até mesmo a respeito do emprego, né? Desperta, menino, tu é doido, esse emprego é federal, tu quer perder mesmo? Chegando atrasado desse jeito, você vai perder. O que tu quer na vida? Desperta. Né? Aí Cristo aqui, ele chama a nossa atenção, e ele não está chamando a atenção do mundo não, tá? É bom nós colocarmos essa parte sublinhada, né? Para os irmãos entenderem que Deus não está falando através do Espírito Santo, usando Paulo, para os pecadores e os gentios, não. As pessoas que não têm Cristo, não. Os gentios são todas as nações que não são israelitas. Mas Deus aqui não está falando através de Paulo, né, usado pelo Espírito Santo, para os pecadores, né, nem para o joio da igreja, nem para os ímpios, não. Aqui está sendo falado para a igreja do Senhor, para a noiva de Jesus, né? Está falando para nós, para os salvos, é para o povo de Deus aqui. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta de entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Nós sabemos que a igreja atravessou muitas fases difíceis, né? E às vezes, como ainda hoje, né? E nós passamos por essas fases também, fases que você está meio frio na fé, meio desvanecido na fé. Agora entenda, se tem uma coisa que as pessoas devem desvanecer,
é de pecar. E isso é justificável, Deus louva. Mas desvanecer, de obedecer a Bíblia, de despertar para praticar a palavra de Deus, se levantar com euforia, com alegria, com prazer, com intrepidez, coragem, audácia para realizar a obra de Deus, é a coisa mais importante. Nós nunca, olha, se um ser humano biologicamente ele quer um conselho, nunca desanime de comer e de beber. Isso biologicamente. E espiritual é do mesmo jeito. Jesus disse, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Ou seja, aqueles que estão despertados para o Evangelho, para o que vai acontecer após a morte, para o desfecho do final do mundo, que todo mundo está vendo aí. Não é preciso ser muito inteligente na fé para entender que nós estamos vivendo nos dias finais, né? Aí Paulo, com muita precisão, ele vai e diz para nós aqui, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos. Tem muitas pessoas que estão dormindo, esse dormir é no sentido da pessoa estar descansado, sem estar ligado no que tem que fazer, perdendo as oportunidades, né? Espiritualmente é a mesma coisa, perdendo a oportunidade, ou as oportunidades que Deus dá espiritualmente para ele se levantar, alavancar sua vida espiritual e ficar forte, porque ninguém vence fraco, não. Aí a pandemia mostrando aí. Com essa pandemia aí, uma coisa ficou clara. O mundo estava fraco biologicamente, viu? A pandemia mostrou para todo mundo aí, para o mundo inteiro, que o ser humano biologicamente estava fraco. A imunidade estava lá embaixo. Por isso que morreu tanta gente. Mas quando uma pessoa é forte, né? A pandemia não derruba, não. Ele pode sentir um sintoma, uma coisa, mas continua em pé, porque estava forte. Espiritualmente, não é diferente não, né? Jesus disse, porfiai por entrar pela porta estreita. Porfiar quer dizer lutar, brigai, esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Porque largo e espaçoso é o caminho que leva à perdição e muitos entrarão por ele. Agora, quais são as pessoas que vão entrar por esse caminho largo? E olha que isso, Jesus escreveu nos evangelhos, foi escrito para o mundo inteiro, porque os evangelhos não foram escritos para a igreja, foram para o mundo inteiro. Mas as cartas foram escritas para a igreja. E essa exclusivamente para a igreja de Éfeso, né? E agora Deus nos chama a atenção que nós precisamos estarmos fortes, né? É por isso que ele manda, enchei-vos do Espírito e não cumprireis os desejos da carne, porque os desejos da carne, olha quem é que vence os desejos da carne, o Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito para quê? Para ficar forte. E não cumprireis os desejos da carne, que os desejos da carne são os desejos de Satanás. Aqui está falando em coisas erradas que a carne deseja, né? E aí você precisa estar forte. E é preciso, como diz Paulo aqui, nós despertarmos, pelo que diz, desperta ao tu que dorme. Puxa, a morte física vai chegar. Onde está o teu bisavô? Onde está o teu avô? Ou o teu pai ou a tua mãe? Ou até os teus irmãos, que às vezes só resta tu. Uma pessoa só na família. De toda a família do teu pai, só tem você. Porque todos morrem. A morte não perdoa, ela vem buscar mesmo.
Agora, o interessante é que Jesus disse que aquele que crê em mim nunca verá a morte, que a morte é um demônio. Aquele que crê em mim nunca verá a morte. Então, aí é preciso nós despertarmos para crer. Crer em Jesus. Porque quem vê o demônio morte é porque vai para o inferno. Mas Jesus diz: quem crê em mim nunca verá a morte. Aí é preciso nós despertarmos para crer no Senhor Jesus Cristo. Né? Despertarmos para começarmos a ficar fortes. Temos que ficar fortes espiritualmente. Porque se nós formos fracos espiritualmente, Satanás nos vence. Né? E é a nossa fé que faz a gente, né, dar um salto de qualidade na nossa vida espiritual. Então chegou a hora de nós despertarmos, porque a nossa morte física ela é certa. Ninguém sabe o dia e nem a hora, é como o arrebatamento da igreja, né? Ninguém sabe o dia nem a hora que nós vamos morrer biologicamente. E nem sabemos o dia do arrebatamento da igreja e nem a hora. Olha, é empate. Nem sabemos o dia que nós vamos morrer, nem a hora, e nem sabemos o dia nem a hora do arrebatamento da igreja. Aí então é preciso nós termos cuidado, despertarmos para ficarmos preparados. Porque não dá para se preparar da noite para o dia. Tá? E a melhor opção para quem quer estar bem preparado é começar a praticar a Bíblia. Dê sempre o primeiro lugar para o reino de Deus e para a justiça, como Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as outras coisas serão acrescentadas. Dê sempre o primeiro lugar para o reino e para a justiça do reino. Se fortaleça na fé, desperte enquanto você pode, para ficar forte espiritualmente. É a mesma coisa que a gente faz biologicamente. Todo mundo agora na pandemia querendo ficar forte biologicamente para a Covid-19 não derrubar. Né? É tomando vitamina, cloronaquina e um monte de coisas para ficar forte, porque se por acaso acontecer desse vírus bater em você, mas ele não lhe derruba. Agora, a vida espiritual é a mais importante, porque ela é eterna, né? A daqui termina no cemitério, pronto. Mas quando a gente morrer, que despertar ou se levantar na dimensão espiritual, será que nós vamos ver a morte? A morte é um demônio. Se nós vemos, se eu me levantar na dimensão espiritual depois que eu morrer, o meu corpo físico morreu, o meu espírito e a minha alma, a alma sempre anda junto com o espírito, não tem jeito, se levantam, e aí quem vem me buscar? Aí se eu ver a morte, significa que ela vai me levar. Né? Aí é onde está o perigo. Porque foi Jesus quem disse: aquele que crê em mim nunca verá a morte. Até os judeus deram fora, disseram: olha, nossos pais morreram e tal, nosso Abraão e tudo, e agora vem dizer que nunca morre, nunca vê a morte, nunca morre, aquela coisa toda. Eles não entendiam isso, né? E é muito importante, porque Deus diz assim: desperta, ó tu que dorme, e levanta de entre os mortos. Pastor, quem são os mortos aqui? São aquelas pessoas que não têm mais fome e sede de justiça. Você já viu um morto querer comer? Querer beber? Não. Mas uma pessoa viva e que está com saúde quer. Então, o morto espiritual é aquele que não tem mais desejo das coisas de Deus. Nem comer, nem beber, de fazer nada para Deus. Esse é um morto espiritual. E Cristo, desperta o tu que dorme e levanta dentre os mortos. Você tem que se levantar.
Não é porque você vive numa casa que tem 5, 6 pessoas que estão arriadas na fé e todo mundo fazendo o que quer, que você como cristão vai seguir eles, não. O arrebatamento vai acontecer. E se você não alcançá-lo, a morte vai vir para você, como vai vir para mim individualmente. Vai vir para você. Pergunte onde é que estão meu pai e a minha mãe. Os dois já morreram. Os meus tios, da parte da mãe, só tem um vivo. Aí você acha que eu não já sei não, que eu vou morrer também? Já. Eu estou me preparando. Porque eu tenho que estar preparadozinho com Cristo. Despertar dentre os mortos e começar a buscar o Senhor enquanto há tempo. E você tem que fazer o mesmo. Jesus disse que as riquezas do mundo, a fama e as glórias, não dá para salvar uma alma. Não vale a pena. Elas vão só até o cemitério. O que passa do cemitério para o céu é a fé, é a obediência à palavra de Deus, é estar bem com Deus. Né? Como a Bíblia diz, e andou Enoque com Deus e Deus o tomou para si. Né? Mas vamos ver Lucas 9,60, que tem um versículo importante, nós vamos encerrar já, viu? Lucas 9,60. Lucas 9,60 tem uma passagem muito importante aqui, de Jesus, falando com um determinado homem. Lucas 9,60. Que é muito boa essa passagem, eu quero que você veja ela, né? 9,60. 9,60. Olha aqui como essa passagem é importante para nós, né? Diz assim, acerca dos que seguem a Jesus. Aí quando chega no versículo 60, eu vou ler do 57 até o 60, para dar sentido, fica melhor para a gente compreender. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhes disse um: Senhor, seguiste-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro, Jesus disse a outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: Deixa aos mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Um Jesus chamou, um disse que queria seguir Jesus, né? Com certeza esse Jesus sabia que ele era daqueles que queriam uma vida fácil, uma vida amaciada, cheia de regalias, de conforto, né? As pessoas andam atrás de conforto, muito conforto, sabe? E aí Jesus disse no 58, as raposas têm covil e as aves do céu têm ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A vida de Jesus não foi fácil, não. Para começo, ele não tinha uma casa. A casa era da mãe dele. E era dos irmãos dele, tudinho também. Jesus não tinha casa. Por isso que ele vai e disse: As raposas têm covil e as aves do céu têm ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, ele não tinha mansão, nem moradia chique, nem nada de conforto para dar para ninguém, não. Jesus, mais os discípulos, viviam andando como um missionário, né? Como um evangelista, dormia nas matas, acordava de cidade, era uma luta tremenda. Esse foi o trabalho dele, que Deus o deu, né? E ele fez bem direitinho, mas os discípulos, né? Então, ele disse: o Filho do Homem não tem jeito na cabeça. Aí, a outro Jesus age diferente. Aí Jesus disse para outra pessoa, para outro homem: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar o meu pai. Aí você pode perguntar: puxa vida, pastor, o pai dele tinha morrido, era muito justo que ele fosse para o enterro do pai dele. Não, o pai dele não tinha morrido.
Mas com certeza esse homem tinha a responsabilidade de cuidar do pai dele quando morresse. E ele não podia se ausentar. Às vezes você já viu alguém dizer assim: puxa, agora eu tenho que morar com meus pais. Aí alguém pergunta: por quê? Porque agora só tem eu de filha. Eu não posso mais sair de perto dele. Ou eu moro com ele, ou eu moro pertinho dele para me cuidar deles e da morte deles, até o enterro deles. Foi mais ou menos isso, tá? E Israel tinha um costume, tinha um costume no meio dos israelitas que o filho, se eu não me engano, era o mais velho, sempre eu me engano nisso aí, se era o mais velho ou era o mais novo, tinha a responsabilidade de enterrar o seu pai, ou seja, ele tinha que ficar em casa até o pai morrer para fazer o enterro direitinho dele, para poder sair de perto. É mais ou menos como aquela passagem de Abraão, que ele saiu de Ur do Caldeus, quando Deus o chamou, né? Ur dos Caldeus, né? Que era o antigo Iraque, né? A antiga Babilônia, aliás, né? Aí ele foi para Harã. Ele saiu de Ur dos Caldeus, foi para Harã. Por que ele foi para Harã? Porque o pai dele morava lá, e a Bíblia diz que Abraão ficou lá até que o pai dele morreu, para poder ele seguir o chamado de Deus, porque Abraão foi cuidar do pai dele até a morte. Aí quando o pai dele morreu, aí ele seguiu a caminhada que Deus tinha para ele não tinha mais responsabilidade com nada, né? Tem outro significado também, mas o principal que eu acho é esse, tá? E aí, Jesus foi e falou para o homem, né? Mas Jesus observou: deixa os mortos enterrar os seus mortos. O que quer dizer? Que tinha outros familiares dele, talvez até irmãos, que não tinham essa responsabilidade. Mas Jesus disse: deixa, olha, você não é morto não, você despertou, você quer me seguir, você está andando comigo, está aprendendo, você está vivo espiritualmente. O resto da tua família está toda morta espiritualmente. Então deixa que eles vão cuidar disso aí. Agora tu vem e segue-me, né? Então, o homem despertou, Jesus o despertou, mostrou para ele. Aí nós vemos agora o apóstolo Paulo falando para nós, né? Em Efésios, capítulo 5, versículo 14. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta de entre os mortos. Ora, Jesus mandou aquele homem sair, deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Agora você não está morto não, rapaz. Você abriu o seu entendimento para mim, você acreditou em mim, você está me seguindo. Agora deixa a responsabilidade de enterrar seu pai para quem está morto. Ele não despertou para mim mesmo, deixa com eles. Agora você vem, siga-me, vai anunciar o evangelho. Então, nós não estamos mais em tempo de nós demorarmos muito nas coisas não, tá? Grave esse versículo. Efésios 5 e 14. Desperte aqui espiritualmente, viu? Nem despertar para você casar, não. Nem para ganhar dinheiro, nem para ter carro, nem para obedecer pai e mãe. Isso aí a Bíblia já manda tudo. É despertar para servir a Deus. Para servir a Deus, a gente faz obedecendo a Bíblia. Pastor, como é que eu vou servir a Deus? Obedecendo a palavra de Deus. A Bíblia é sagrada. Não tem outra maneira de servir a Deus. Existe outra maneira de um filho servir a Deus a não ser obedecendo o pai e a mãe? Bote água no pote. Menina, vá varrer a casa. Faça o almoço. Se serve obedecendo. Então é preciso nós despertarmos para obedecermos a Deus através da sua palavra. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes. Desperta. É mais ou menos quando você chega para o filho ou o marido que não quer trabalhar
E diz, desperta, rapaz, vai trabalhar, tá faltando as coisas dentro de casa. Tu quer viver só dormindo? Desperta, vai fazer alguma coisa, ganha alguma coisa. Nós estamos precisando de mantimento, de comida. Embora que às vezes o filho fica com raiva, o marido fica com raiva. Agora Deus diz para nós, pega em nós, nos balança assim, desperta tu que dormes. Está perto o final de tudo, o desfecho, o arrebatamento, ou até a morte física. Desperta, ó tu que dorme, levanta dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Deus vai abrir o teu entendimento. Mas é preciso tu despertar para começar a ler a Bíblia, para procurar entender, para começar a praticar. Aí Deus vai esclarecendo, vai abrindo as fronteiras do teu entendimento para que tu compreendas mais. O Espírito Santo vai te impulsionando, vai te impulsionar com mais trepidez, coragem, audácia santa. E tu vai se fortalecendo para o reino de Deus. Porque nós vamos morrer. É tão certo como nossos bisavós, avós, pai e mãe, no caso do meu, né, já morreram, né? Agora eu sei que vai chegar o meu dia. Eu não sei qual o dia e nem a hora. Como a gente não sabe o dia e nem a hora do arrebatamento da igreja. Mas que vai chegar, vai. E nós precisamos estar super preparados. Porque se morrermos sem Cristo, a desgraça é total. É total. Que Deus nos abençoe, que nós possamos despertar. Desperta para ler a Bíblia, desperta para estudar a Bíblia, desperta principalmente para praticar a Bíblia, para orar, desperta para visitar, para ir para a igreja, para fazer, incentivar, contagiar outras pessoas para ir para a igreja, principalmente os teus familiares. Porque pode ter certeza, se nós fôssemos como uma vaca, não tinha problema não. Só que nós não somos uma vaca, um animal. Nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Deus soprou o fôlego de vida, o Espírito que deu vida a nós. Quando nós morrermos biologicamente, o Espírito se levanta e ele vai ou para o céu ou para o inferno, de acordo com o que a gente caminha. Somos nós que fazemos o nosso caminho. Né? Somos nós que fazemos o nosso caminho. Se alguém quer chegar no céu, né? É fácil. É só pegar Jesus. Ele é o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a porta. Quem entrar por mim salvar-se-á. Né? Então, que Deus nos abençoe grandemente, tá certo? Nós vamos louvar o Senhor com outro hino. Depois faremos uma oração. E vamos agora fazer uma oração, né? Louvar o Senhor, fazer uma oração pelos enfermos, né? Certo? Eu vou louvar o Senhor com um hino. O Indapa Cristã, tá? Vamos cantar um Indapa Cristã. 246. Tens descanso encontrado em Jesus Cristo, permaneces pela graça que Ele deu. Tens tu paz com teu Salvador bendito, plenitude do Espírito de Deus. Tens descanso encontrado em Jesus Cristo, permaneces pela graça que Ele deu. Plena paz com
consolação acharás na oração. Deus aí vitória aos santos concedeu. Estarás bem seguro e corajoso quando a tentação chegasse para si. Tens a graça para ser vitorioso nas terríveis provações da vida aqui. Tens descanso encontrado em Jesus Cristo. Permaneces pela graça que Ele deu. Plena paz, consolação acharás na oração. Deus aí vitória aos santos concedeu. Só em Cristo encontrarás descanso, que ninguém aqui jamais irá tirar. Com Jesus tu has de aprender a ser manso, e sua glória em ti o mundo admirar. Tens descanso encontrado em Jesus Cristo. Permaneces pela graça que Ele deu. Plena paz, consolação acharás na oração. Deus aí vitória aos santos concedeu. Aleluia. O descanso em Jesus, tá? O título do hino que nós cantamos da harpa cristã. Agora vamos orar ao Senhor Deus pela enfermidade, né? Que não é nossa, né? As nossas Jesus levou lá na cruz, no Calvário, né? A gente já sabe disso, né? Então não é nosso. Então você agora coloque sua mão na enfermidade, se você puder colocar. Se não puder, coloca na cabeça ou no coração. Aí você vai fazer essa oração comigo. Diga assim: Pai Celestial, em o nome de Jesus, eu não aceito esta enfermidade no meu corpo, porque ela não é minha. As minhas, Jesus as levou no Calvário. E em o nome de Jesus, diga: eu recuso-me, em o nome do Senhor Jesus, Pai Celestial, a aceitar essa enfermidade. Diga: eu ordeno agora essa enfermidade. Do alto da minha cabeça à planta dos meus pés, vai embora toda dor, doença, enfermidades, espírito de enfermidade e todo mal. Minha alma fique curada em o nome de Jesus, e todo medo, depressão, angústia, pavor e todo mal na alma, em o nome de Jesus, diga: eu não aceito, e já recebo, Pai Celestial, por fé, a cura do meu corpo e da minha alma, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Agora eu vou orar por você. Deus, em o nome de Jesus, eu uno a minha fé com a fé, Senhor Deus, dessa pessoa que orou comigo agora. E em o nome do Senhor Jesus, Pai Celestial, eu declaro que todos que oraram nesta oração da fé e da concordância e oraram com a fé bíblica, então eu declaro para você: a tua fé te salvou. Em o nome do Senhor Jesus, seja curada, seja curado, segundo a tua fé. Pai, agora aqui está a água. Abençoe e consagre. No nome de Jesus, por fé, como pastor e ministro dessa igreja, juntamente com toda a tua igreja que agora está ao vivo. A tua igreja, Senhor da glória, não tem placa de igreja, não tem razão social.
Eu estou falando dessa, que agora que estão na terra unidos, no mundo todo conosco agora, orando por esta água. Derrama, Deus, o teu poder, a tua unção, consagra esta água. E em o nome de Jesus, eu e toda a tua igreja na face da terra, nós agora, Senhor, oramos e em o nome de Jesus consagramos a tua igreja, Senhor da glória, coletivamente falando, consagra essa água, para que o teu poder e a tua unção esteja nela. E quem beber desta água com fé, segundo a tua palavra, a Bíblia Sagrada, eu já declaro que se você beber com a fé bíblica, a fé genuína gerada pela palavra de Deus, em o nome de Jesus, você vai ficar curado. Segundo a tua fé, você se levantará do leito de enfermidade e andará e trabalhará, porque a tua fé te salvou. Beba com alegria agora, no nome de Jesus. Muito obrigado, Deus, por essa bênção maravilhosa. Agora, irmãos, nós já fizemos o culto na igreja, já fizemos o nosso culto aqui ao vivo para vocês, né, na internet. Agora, amanhã nós vamos colocar amanhã uma sala de vídeo amanhã, porque amanhã eu tenho uma reunião para fazer na igreja e amanhã não dá para mim estar no horário aqui, né? Mas nós vamos colocar uma sala de vídeo, nós temos muitas mensagens boas, né? E eu não sei se vocês são como eu, não. Se eu não assistir uma mensagem umas 5, 7, 8 vezes, ela não serve para mim. Porque os mínimos detalhes, você só vê quando você olha muito para a coisa, né? Quando você olha só uma vez, você não vê. Então, amanhã nós estaremos, tá? Colocando uma sala de vídeo para vocês. Porque eu tenho essa responsabilidade, eu vou fazer, tá certo? Então, que Deus abençoe vocês grandemente. Quero dizer que eu amo vocês. Reflitam na mensagem, essa mensagem de hoje. Desperta, ó tu que dormes. Veja, se você ainda está com aquele fogo de ir para a igreja, aquele gosto de ser crente, de ler a Bíblia, de orar, de planejar coisas espirituais no céu, pensar nas coisas do alto. Veja como você está. Desperte. Tu que dormes. E eu, se estiver dormindo também. E Cristo nos esclarecerá. Tá? Então, que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus esteja em cada um de vós. Quem crê, diga amém. Então, a paz do Senhor para todos e até amanhã na sala de vídeo, no nome de Jesus.